Você deve ter ouvido várias frases como funk não é cultura, isso ou aquilo também não é cultura. Afinal, o que é cultura para as ciências sociais? Eu sou o professor Marcos Pagola, sou formado pela UERJ e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho mais sobre esse conceito. Como vemos nos últimos vídeos, as ciências sociais vão se preocupar em acompanhar e conhecer os processos que envolvem os indivíduos em uma sociedade. Ao longo da formação das cidades e da nova sociedade que surgiu com a modernidade, advindo dos processos que envolveram a Revolução Industrial, pensadores como Émile Durkheim e Marcel Mauss começaram a pensar quais eram as bases que estruturavam e condicionavam os indivíduos no compartilhamento de uma mesma rede de significados, valores e comportamentos. Os fatos sociais para eles eram as forças externas aos sujeitos que condicionavam a sociedade. Por exemplo, ao nascer, uma criança recebe uma educação e começa a reproduzir a mesma linguagem e comportamento dos pais. Depois, na convivência escolar e outros passos sociais. Assim, junto a diversos outros fatos sociais, como as instituições, os padrões de beleza e a vestimenta, vão formatando o indivíduo numa cultura. Esses pensadores, ao começar a analisar a própria sociedade que viviam, estavam começando a buscar possibilidade de tentar compreender a formação geral da cultura humana, formulando assim as bases de uma área específica das ciências sociais, a antropologia. A observação da cultura nasce através da alteridade, da diferença. Quando diversas formas de sociedade se encontram, é notada as diferenças e, dessa forma, o entendimento do que é comum aos indivíduos de uma sociedade. Ou seja, após longos processos de colonização de países europeus pelo mundo, levando as sociedades europeias a conhecer sociedades totalmente diferentes, possibilitaram a base para o entendimento do que era cultura, que é essa rede de compartilhamento de símbolos e significados por meio de um grupo ou uma sociedade. Por exemplo, a língua, a vestimenta, os valores e uma série de comportamentos. Essa nova perspectiva de observar as sociedades deu espaço para a antropologia buscar compreender melhor as diversas culturas existentes. Buscando no primeiro momento padrões gerais da formação social humana, elaborando métodos de observação social. Foi com o antropólogo francês Bronislaw Malinowski o desenvolvimento da etnografia, um método analítico de pesquisar uma cultura desconhecida por meio do afastamento pesquisador da cultura estudada, sendo capaz, dessa forma, de observar os fatos sociais presentes numa cultura, elaborando em meio ao longo processo de observação sua tese sobre a cultura estudada, no caso dele, uma tribo da Polinésia Francesa. Mas não foi sempre assim. No início da antropologia, em meio a um contexto histórico de imperialismo, os antropólogos conhecidos como evolucionistas queriam elaborar uma tese de que as sociedades humanas tinham estágios de evolução. Através de simples métodos comparativos, legitimavam a colonização europeia por meio de uma tese de estarem mais evoluídos do que os povos colonizados. Também alegavam nessa visão evolucionista que as etnias e raças humanas tinham diferenças evolutivas, observando por meio de lentes europeias todas as outras culturas existentes. Essa visão torpe da realidade, no início da ciência antropológica, durou muito tempo. Somente através da teoria de outro antropólogo chamado Franz Boas surgiu a perspectiva da diversidade cultural, contestando a ideia de um padrão único de formação humana alinhada à perspectiva europeia, havendo diversas formações culturais independentes, não podendo ser vistas de forma etnocêntrica, que é justamente o conceito que retrata esse olhar da cultura do outro através do seu padrão de cultura. Essa forma de contestar o olhar etnocêntrico, até então observado pelos pesquisadores evolucionistas, foi reconhecido como relativismo cultural, por buscar não fazer generalizações e afirmar que não podemos analisar culturas que não conhecemos através da nossa forma de ver o mundo. Agora você entende por que uma frase como "o funk não é cultura" não faz sentido algum do ponto de vista científico? Pois quem não gosta, não ouve e não reconhece o funk, não compartilha da mesma identidade cultural de quem tem o funk como manifestação do seu cotidiano. Se um grupo em meio a uma sociedade se sente representado por esse som, ele já se torna parte da cultura. E é aí que entra o conceito de etnocentrismo. Não é possível julgar uma cultura por meio da sua forma de compreender o mundo. É necessário relativizar comportamentos diferentes da sua cultura, compreendendo assim toda a diversidade.
É isso aí, galera. Estudem melhor esses dois conceitos, etnocentrismo e relativismo cultural, pois eles são bem recorrentes nas provas de vestibular. Inscrevam-se no canal, sigam nossos projetos nas redes sociais e, se gostarem, deixem um like. Lembrando que isso é um grande resumo e é sempre bom buscar mais conhecimentos dos assuntos abordados, beleza? Então, até mais.